Olá! Na videoaula de hoje vou mostrar para vocês como inserir dados em uma tabela em SQL Server usando a ferramenta Management Studio. Conectado em uma instância SQL Server com o usuário com perfil adequado que permita você trabalhar com linguagem de manipulação, ou seja, DML, neste caso de insert, nós vamos explorar aqui o banco de dados aula QI. Vamos em New Query, nova consulta, e vamos fazer uma inserção na tabela TB faixa comissão. Vamos explorar aqui as colunas para que a gente possa saber o que inserir. Então, veja, duas formas. Eu posso escrever o comando insert into imediatamente aqui nessa janela, nessa nova seção que foi aberta, ou eu posso vir. Olha como a ferramenta ela nos ajuda se você nada sabe. Você clicando com a direita sobre a tabela, ele tem aqui scripts que podem ser gerados para você, tanto de DDL, que nós já vimos em videoaula anterior, ou de DML. Por exemplo, quero o script para select, para insert, update ou delete. Neste caso, nós estamos interessados em fazer insert na tabela. Eu venho aqui, clico no botão Nova Query, ele gera o comando insert certinho no que eu preciso fazer. Apenas tenho o trabalho de alterar os dados aqui, ó, tá? Então, observe que a vírgula está na linha inferior. Então, eu tenho que vir aqui e alterar. Por exemplo, ele pede o ID faixa comissão. ID faixa comissão, eu vou botar 1. Aqui, vou botar 2, né? No caso, o percentual de comissão, desculpa, eu vou botar 5, que é 5%. Ou eu posso colocar isso em 0,05, que representa 5%, porque a gente tem uma coluna do tipo decimal de 4,2. Eu poderia representar assim, 5%. E FL situação, eu vou colocar um S maiúsculo, por exemplo. Certo? Então ele está com todo o comando pronto e você tem o trabalho de alterar os valores. Se você vier aqui, selecionar o comando e pedir para executar, você vai ver que o comando vai ser executado com sucesso. Uma linha foi afetada, ou seja, um registro foi inserido na tabela. Pois bem, aqui nós vamos fazer agora um insert manual. Fazer um insert into, algumas variações para vocês entenderem. Informando aqui a tabela TB faixa comissão. Vou passar aqui o comando, a coluna ID faixa comissão. Eu sou obrigado a passar essa coluna porque ela precisa de um valor, é uma PK, é uma primary key, não aceita nulo. Ela não é do tipo ident, ela não é autoincremental, nós não vimos isso ainda. Vou fazer um outro vídeo, aula, para nós definirmos uma coluna como ident. A gente cria uma outra tabela com essa coluna, para vocês entenderem, ou alteramos uma já existente. Mas esse é assunto para a próxima videoaula. Aqui, neste caso, nós vamos passar as colunas que são necessárias. Então, ID faixa comissão, PE comissão é o percentual que também não permite nulo, é not null, como você pode observar aqui na lateral esquerda onde tem os objetos, e FL situação, ele é not null, porém ele tem, se nós observarmos aqui em constraints, um valor default. Então não preciso estar informando se eu quiser entrar com um valor sim, um valor S, que é o valor default desta coluna. Se eu não preencher, ele já vai colocar para mim o valor que eu realmente pretendo, ou seja, incluir um registro com o flag de ativo já setado. E aí, values e os valores entre parênteses referente às colunas que foram indicadas aqui acima. ID faixa comissão, vou colocar 2, porque eu sei que já tem um registro de número 1, não posso repetir, e percentual de comissão, por exemplo, de 10%, 0,10. Lembrando que casas
decimais no insert, eu tenho que estar colocando ponto em vez de vírgula, porque a vírgula separa as colunas. Então o ponto aqui separa as casas decimais. Ponto e vírgula, ou melhor, um gol aqui embaixo, mais usual para SQL Server, você seleciona, clica no botão Execute para executar e fez a inserção da mesma forma. Ok? Muito bem. Outro tipo de insert agora é insert com múltiplos valores. Por exemplo, insert int, tb, faixa, comissão. Vou passar essas mesmas colunas que nós passamos acima, ou seja, vamos incluir todo mundo com flag ativo igual assim. Values, agora eu quero passar 2, 3, 4 registros, por exemplo, sem ter que estar digitando toda hora insert int, insert int, insert int. Eu só vou colocar os valores que eu preciso. Veja o que eu estou querendo dizer. Vamos passar aqui um ID faixa comissão 3 com um percentual de 0,15, que é o meu percentual da comissão. Em vez de eu encerrar o comando, eu boto uma vírgula, venho aqui, ó, eu vou ordenar só para ficar mais bonitinho, vou colocar aqui ID 4, vírgula, ou seja, o próximo campo, a próxima coluna que vai ser inserida, de 0,2 ou 0,20, né? 20%, vírgula. Próximo registro seria o ID faixa 5, vírgula 0,25, que vai ser 25%. E eu poderia ir fazendo isso quantas vezes for necessário. Quando eu terminar de fato, eu venho aqui e dou um Go para finalizar o comando. Vamos selecionar, vamos clicar no botão Execute para executar e observa que 3 linhas foram inseridas através de um único comando, sem eu precisar fazer 3 inserts em separado. É bastante interessante esse comando também, ok? Então temos aqui os inserts realizados. Vamos conferir, fazer um select, asterisco, from, o nome da tabela, tb faixa comissão. Vamos selecionar e vamos executar. Então aqui os 5 IDs de faixa de comissão, evidentemente, de 5 a 25%, todos eles ativos. Se eu quisesse incluir FL situação com N, precisava, nesse caso, então, informar como foi feito no primeiro caso, indicando FL situação, porque se eu não informar, vai assumir sempre o valor default, como foi o caso que eu representei aqui. Então, é assim que nós executamos insert, de uma forma bem simples, bem prática. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.